meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a tia Bela. Hoje nós falaremos sobre o espaço urbano brasileiro. Vamos estudar algumas características da urbanização no Brasil, alguns problemas sociais e ambientais enfrentados nas cidades. Bem, atualmente o Brasil ele é um país considerado urbano, porque a maior parte da sua população vive nas cidades. Vamos falar agora sobre a urbanização do Brasil. O desenvolvimento do espaço urbano brasileiro intensificou-se a partir da década de 1940, com a modernização da economia do país, instalação de indústrias, trabalho assalariado e ampliação do mercado consumidor. Esses fatores atraíram os trabalhadores rurais de várias partes do Brasil, que viam nas cidades possibilidades de emprego e melhores condições de vida. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população e, consequentemente, constantes mudanças na paisagem, como a construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia, saneamento básico, dentre outros. Vamos observar agora alguns exemplos a seguir. Na época, a instalação da fábrica foi considerada símbolo da industrialização da cidade. Essa é uma foto dos operários de uma fábrica de tecelagem em Salto, São Paulo, em 1920. Essa outra imagem é a finalização da construção do novo viaduto do Chá e obras de edifícios sedes das indústrias Matarazzo. Essa foto é o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 1937. Essa outra imagem mostra as obras em estradas foram incentivadas no plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, cujo ponto mais importante foi a implantação de fábricas de automóveis no Brasil, obras de pavimentação da rodovia Norte-Sul em Cercadinho, Goiás, em 1959. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação bem importante. Vocês sabiam que em 1940 a maioria da população brasileira ainda vivia no campo? Exatamente. Em 1970, a maioria das pessoas já viviam nas cidades, cerca de 30 anos depois. Então, o processo de urbanização do Brasil aconteceu de uma maneira rápida, né? Atualmente, o Brasil, ele é um dos países mais urbanizados do mundo. Cerca de 80% da sua população vive nas cidades. Que interessante, hein? Bem, agora nós iremos falar um pouquinho sobre os problemas sociais e ambientais urbanos. A urbanização do Brasil não ocorreu de forma igualitária em todo o território nacional. Ela se concentrou principalmente na região sudeste. As grandes cidades cresceram de forma rápida e desordenada, sem planejamento urbano adequado para receber toda a população que migrava da área rural para a área urbana, gerando assim vários problemas sociais e ambientais. Quem lembra como se chama o deslocamento das pessoas da área rural para a área urbana, que tia Bela falou na aula passada? É chamado de êxodo rural, muito bem. Bem, o processo de urbanização das cidades não trouxe apenas progresso, riqueza para as cidades brasileiras. Vamos conhecer agora alguns problemas sociais? Vamos lá. No Brasil, há grandes diferenças sociais e espaciais, porque grande parte da população brasileira não tem acesso a uma renda adequada.
ou seja, uma quantia, né, recebida periodicamente, para atender às suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde, educação, dentre outras. Um dos problemas mais graves da cidade é a moradia. Uma parcela da população sem renda suficiente para comprar ou alugar uma casa em áreas com infraestrutura adequada, geralmente é obrigado a viver em habitações improvisadas, em áreas irregulares como margens de rios e estradas, morros e lixões. Algumas pessoas ainda nenhum trabalho conseguem e, por isso, dormem nas ruas vivendo de doações. Vocês sabiam que a população menos favorecida dificilmente tem acesso a saneamento básico, a água tratada, a pavimentação, a energia elétrica e vários outros serviços? O transporte é outro problema social urbano significativo. Nas últimas décadas, tem aumentado consideravelmente a frota de veículos nas cidades. Assim, é comum que durante algumas horas do dia, começo da manhã, horário do almoço ou fim da tarde, longos trechos de lentidão se formem nas principais vias de circulação. Olha que interessante essa imagem, gente. Mesmo Brasília, sendo uma cidade planejada, acreditam que lá eles sofrem também com congestionamento no trânsito? Observe essa imagem. A população trabalhadora das grandes cidades convive ainda com problemas graves relacionados à superlotação de ônibus, coletivos e metrôs, a irregularidade dos horários de transporte público e ao excessivo gasto de tempo nos deslocamentos pelo trânsito. O desemprego, o subemprego, ou seja, uma pessoa que não tem um emprego formal, né, que não tenha carteira assinada. A escassez de escolas públicas e de serviços de saúde, somados a outros problemas sociais, são obstáculos para o alcance de uma condição de vida digna para a maioria da população que reside tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais dos municípios brasileiros. Agora que nós vimos alguns problemas sociais enfrentados pelas cidades, vamos conhecer alguns problemas ambientais. Bem, vocês estudaram que as atividades humanas, elas geram impactos ambientais. O aumento da população urbana e, consequentemente, o crescimento das cidades alteram as formas de relevo, as bacias hidrográficas, o solo e a vegetação. Terrenos localizados às margens de rios ou córregos e em encostas íngremes foram e ainda são, em geral, ocupados pela população mais carente. São áreas sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos. Nos períodos chuvosos, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficiente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, portanto, a inundação de várias áreas das cidades. Esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Observem aí a importância de não se jogar lixo nas ruas, nem nos rios, nem em locais inadequados. Por isso que é importante nós descartarmos o lixo em locais apropriados, lixeiras, né, para que não aconteçam isso. Observem agora essa imagem que mostra a inundação que ocorre através da enchente. Os deslizamentos de terra ocorrem
quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, por exemplo. Durante as chuvas fortes, o solo encharca as encostas e elas deslizam, arrastando as habitações e provocando muitos prejuízos e perigos para os moradores. Outro problema ambiental comum nas cidades brasileiras é a poluição, que pode ser atmosférica, visual, sonora ou da água. A poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos, principalmente pelas indústrias e veículos automotivos. O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até câncer. A poluição visual é caracterizada pela grande quantidade de placas de propagandas e anúncios em outdoor, estabelecimentos comerciais e serviços ou pichações de muros. O barulho produzido pelos automóveis e outros ruídos altos provocam a poluição sonora, que pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. A poluição das águas é gerada pelo despejo dos dejetos residenciais e industriais nos rios, córregos e mares, sem tratamento prévio. Bem, vocês sabiam que a árvore, ela não traz apenas sombra nos dias de calor? Plantar árvores ajuda os moradores das grandes cidades. Sabe por quê? Porque elas reduzem a poluição do ar, das águas e das emissões dos gases. Olha a importância de se plantar árvores. Bem, eu vou passar algumas informações para vocês agora de como pode se prevenir alguns desastres naturais. Prestem atenção. Você sabia que é possível minimizar os impactos causados pelos desastres naturais? Confira algumas ações. A prevenção de enchentes. Olha como podemos prevenir as enchentes. Para prevenir as enchentes, uma das ações é não jogar lixo no chão, nem nos rios, pois esse lixo entope os bueiros, que não conseguem conter a água da chuva. O lixo jogado nos rios, além de poluir a água e prejudicar a vida que ali existe, fica acumulado nas bordas e nos fundos dos rios, o que favorece que eles fiquem rasos, estreitos e transbordem com facilidade. Outra prevenção é o monitoramento do clima. Como é feito esse monitoramento do clima? Monitorar o clima pode ajudar a evitar grandes perdas. Quando existem avisos de tempestade, por exemplo, as autoridades podem preparar a população para uma possível evacuação, além de oferecer ajuda. Outra prevenção é em relação ao deslizamento. Os deslizamentos podem causar desabamentos e soterramentos e acontecem em épocas de muita chuva. Para evitá-los, uma das maneiras é instalar tubos e canaletas para escoamento das águas, além de plantar grama na área, pois as raízes penetram no solo e auxiliam na contenção do desmoronamento. Agora nós iremos falar um pouco sobre o lixo. O lixo é um dos problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Em geral, pode ser classificado como seco ou úmido. Papelão, papel e jornais limpos, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais e vidros são considerados lixo seco.
e podem ser reciclados. Materiais orgânicos como folhas, restos de comida, casca de frutas e legumes e materiais não recicláveis como papel engordurados, copos quebrados, vidros de espelho, entre outros, são considerados lixo úmido. O lixo domiciliar e o lixo comercial são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica, plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos gerados da limpeza pública, ou seja, areia, papéis, folhagens, podas de árvores, entre outros. E é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Há também o lixo hospitalar, proveniente dos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios, entre outros. Prestem atenção nessa informação, tá? Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve ser sempre incinerado, ou seja, queimado em fornos e usinas próprias para isso. Vocês sabiam que nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo? Comumente, tem um lugar onde se é chamado de lixão, onde é despejado esse lixo. Mas, no entanto, a forma correta para a destinação de boa parte do lixo seria a reciclagem, pois com ela se pode gerar novos produtos. Cada lixo em seu lugar. Dá para acreditar que uma única pessoa produz em média 1,5 kg de lixo por dia? Acha pouco? Então multiplique isso por 7 bilhões de pessoas. É muito lixo, não é? A maior parte desse lixo vai para aterros sanitários. Mas muita coisa acaba sendo jogada onde não deve. Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir essa produção, reduzindo o consumo e o desperdício. E descartar o lixo de forma inteligente, reciclando. Reciclar é reaproveitar o lixo. Nas lixeiras coloridas, chamadas de lixeiras seletivas, você pode separar o lixo, colocando cada produto em seu devido lugar. Os vidros vão na lixeira verde, os papéis na lixeira azul, os plásticos na lixeira vermelha, os metais na lixeira amarela e os restos de comida e bebida, o lixo orgânico, na lixeira marrom. A reciclagem, além de preservar o meio ambiente, reaproveita material e também gera trabalho. O lixo reciclável separado pode ser utilizado como matéria-prima na indústria. Também pode ser reutilizado e até virar arte. Veja que incrível a obra do artista Vicky Muniz. Um brasileiro que ficou famoso mundialmente com suas obras de arte feitas de lixo. Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de geografia. Falamos sobre o espaço urbano brasileiro, revisando o módulo 2. Não se esqueçam de acompanhar o diário online, de acompanhar o SPE e fazer as atividades. Fiquem com Deus, se cuidem e um grande beijo da tia Bela.